como é bom a gente começar a voltar aos poucos, mas voltando para a casa do Senhor, voltando para os nossos cultos presenciais. E hoje a gente já começa mais uma etapa, né? As criancinhas estão voltando, né? Tem que ficar do lado dos pais. Mas é assim, é um processo que nós estamos vivendo e nosso coração tem se alegrado no Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém? E vamos começar o nosso culto. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé para que a gente lesse uma palavra e que a gente orasse e começasse o nosso culto, em nome de Jesus. A nossa palavra hoje de abertura está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Até o verso 7, de 3 a 7. Amém, queridos? Efésios 1, 3. Diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo, de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a misericórdia, a riqueza da sua graça. Amém, queridos? Queridos, como é bom saber qual foram as intenções de Deus para com a nossa vida. Queridos, se nós formos ao emprego, ou se nós estamos namorando, queremos casar, você precisa dizer com as suas intenções com a outra pessoa, ou as intenções, a empresa vai dizer que ela vai precisar de você, e vai dizer o que ela precisa de você, e você vai dizer o que você tem a oferecer. E Deus nos diz, e Paulo começa agradecendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Querido, já não nos falta nada, porque nas regiões celestiais, Ele já nos abençoou. Querido, toda a riqueza dos céus está sobre nós, porque antes que eu fizesse alguma coisa, é o que Paulo vai dizer no versículo seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha para essa pessoa que está do seu lado, ou para que está atrás e na frente. Você está vendo essa pessoa? Ela é irrepreensível em Deus. Em Deus ela é perfeita, querido. E geralmente nós costumamos ir olhando para alguém, e às vezes nós mencionamos tantos os defeitos, e olhamos tantos os defeitos, né? E potencializamos os defeitos. Mas Jesus, quando nos olhou, não olhou os nossos defeitos. O Pai, quando nos olha, Ele não olha os nossos defeitos, pelo contrário, Ele olha o sangue de Cristo Jesus, e Ele diz que em Cristo Jesus está toda a benignidade, toda a bondade. E como nós podemos olhar para o outro e dizer, fazer boca, beicinho, né? Não, Deus já disse que em Cristo Jesus, tudo que nós precisamos, nós temos, e quem nós somos. E Ele diz mais, que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Querido, eu não sei quantos de vocês, assim como eu, teve uma falha no decorrer da sua vida, ou houve uma separação, talvez não foi criado pelos pais, você nunca olhou seu pai, você não conhece seu pai, talvez a sua família, você olha para dentro da sua família e diz que a sua família é a pior família que existe. Eu também não fui criado com meus pais, mas quando eu leio isso, que Ele me escolheu para ser filho dele,
Você sabe o que é isso, querido? É o Criador do universo, a pessoa perfeita, o homem melhor do mundo. Ele disse que eu sou filho. E Isaías vai dizer, se teu pai e tua mãe, é possível que uma mãe se esqueça de um filho, porém, se tua mãe se esquecer de ti, eu, Senhor, o teu Deus, eu não me esqueço de você. E eu acho que o Salmo 127 diz isso também. Você tem alguma dificuldade com paternidade? Tem? Pois pare com ela hoje, porque Deus disse que você é um filho, e um filho muito amado em Cristo Jesus. João vai dizer, João 1,11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Você pode aplaudir só por isso? Mas não aplauda assim como se você estivesse aplaudindo um homem. Não aplauda como se você estivesse aplaudindo um político ou qualquer outra pessoa que fez um elogio para ti. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele disse que você é filho mediante todas as coisas. Ele vos escolheu, Ele nos escolheu para ser filho, adoção, segundo Cristo Jesus, filho de adoção, mas um filho amado. Então, querido, se alguém diz que você não vale nada, e cada vez que alguém disser isso para você, ou que você ouvir isso, venha em Efésios, leia e guarde no seu coração, disse não, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, Ele me chamou de filho, não apenas me chamou, mas Ele me fez ser filho, quando eu não tinha nenhum valor, quando eu não tinha nada, para que assim eu fosse aceito e fosse feito. Nada. Quando Ele olhou para você, quando Ele olhou para a humanidade, quando Ele olhou para mim, Ele nos viu sujo e errante. Mas disse que antes da fundação do mundo, Ele mandou Cristo para que nós não fôssemos assim, mas fosse segundo a sua graça e a sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. Eu quero convidar você a dar uma adoração extravagante a Ele. Eu quero convidar você a dar a melhor adoração que você já deu a Ele. Só por saber que Ele te constituiu por filho, só por saber que Ele te ama, só por saber que na região celestial Ele já fez todas as coisas, e lá está cheio de bênção espiritual para você. Só para saber que você tem um irmão todo poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, e que um dia Ele vai voltar, e vai enxugar toda a lágrima, e vai tirar todas as tristezas, e que não vai mais ter necessidade de dia, não vai ter mais necessidade de sol, porque o dia, a noite, tudo isso passa, porque Ele está ali. Todas as nossas necessidades são supridas nele, por Ele e para Ele. Amém? Vamos adorar o Rei? Mas adore, seja extravagante nessa adoração. Não economize as suas palavras, nem seus gestos de amor, de carinho. E se você quiser dançar, dance. Se você quiser correr, é bom que o corredor também amplo, corra. Se você quiser ficar sentado, fique. Só não fique indiferente a Ele. Só não fique indiferente a Ele. Se mova nele, em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom poder estar nesse lugar. Poder render louvores a esse Deus. Esvaziar de mim.
noção do quão alto foi o preço que Jesus pagou por cada um de nós. Ele mesmo se esvaziou, abriu mão de um trono, abriu mão de todas as suas riquezas. Ele suportou, ele se esvaziou do homem, porque aqui ele se fez carne. Ele se esvaziou do homem e se entregou na cruz por nós. Ele não pensou duas vezes no momento em que ele se entregou que ele ia ser moído, massacrado, apedrejado por homens como nós, e verter seu sangue lá na cruz por cada um sem exceção. Ele não fez acepção entre o ladrão, entre aquele que é honesto, que paga suas contas em dias. Ele não fez acepção. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Você tem noção do que é isso? Você não imagina o quanto o Jesus sofreu na cruz por nós. Você pode dar o devido louvor a esse Deus. Você pode dar o devido louvor a esse Deus que tanto fez por nós na cruz. Ele é basuricararás. Oh, Deus. Oh. Você pode decidir hoje mesmo se esvaziar do seu eu, tirar toda a religiosidade do teu coração, toda espécie de herança maldita. Declare isso nessa hora. Você pode aplaudir o Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Fique de pé aí onde você está. Vamos ler a palavra e vamos caminhar nesse entendimento. No livro de Mateus, verso 27.
Deixa eu botar aqui organizadinho aqui. Mateus 27, de 11 até 24, por favor. Mateus 27, 11 e 24. Amém? Diz o seguinte a palavra. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe: Tu o dizes. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolva com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que dissesse Barrabás e fizeste morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu-lhes eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Amém, queridos? Podeis sentar. Queridos, eu tenho pensado muito nesse tempo sobre influência que nós exercemos sobre pessoas, ou influências que pessoas exercem sobre nós. Influências que as pessoas exercem sobre nós, ou influência que nós exercemos sobre as pessoas. Hoje, tem uma gama de pessoas que são influenciadores digitais. Tem um inglês aí, né? E eu não vou falar porque senão corre o risco de eu errar e ficar pior. Mas é comum você ver pessoas nas redes sociais influenciando outras pessoas a usar produtos de beleza, a comprar roupa, a ser assim, a ser assado, a se vestir assim, se vestir assado, fazer isso, fazer aquilo outro. E desde que o mundo é mundo, sempre alguém foi influenciado por alguma coisa. Começou lá no Éden. A serpente veio e influenciou Eva a comer uma maçã. E é comum nós olharmos pessoas sendo influenciadas. Eu lembro de uma frase de Chico Anísio, no tempo que Michael Jackson despontou e começou a dançar, que ele disse que tinha ensinado o filho dele a vida toda a caminhar para frente. E veio Michael Jackson, em uma semana ensinou o filho dele a caminhar para trás. Isso é influência. Na Copa de 94, eu creio, não, acho que é Copa depois, 98, ou 2000, 2004, não lembro, que Ronaldo
Ronaldo mais velho, apareceu e que nessa Copa ele cortou o cabelo como um personagem. Todo mundo, ou os que tinham cabelo, cortaram assim, o cabelo. As crianças. É comum, nós que somos o país do futebol, ou que um dia fomos, nós ainda somos, que nós temos mais título do que todo mundo, né? Nós temos mais título, que a cada Copa ou a cada tempo, crianças queiram ser algum tipo de jogador. Algum tipo, dependendo da habilidade que ele tem, ele quer ser jogador A ou jogador B. Se ele não é bom na linha, né? Se ele não é bom no ataque, então ele quer ser um zagueiro. Se ele não é bom, né, no ataque, na zaga, ele quer ser pelo menos o goleiro do time. Mas ele se identifica com alguma coisa. Isso é influência. E nós, nessa geração, nesses dias agora de pandemia, nós estamos sendo influenciados por quem, queridos? Quem são as pessoas que têm nos influenciado? Quem são as pessoas que causam influência em nós? E essa influência que você tem sofrido, que eu tenho sofrido, que nós temos sofrido, essa influência é por bem ou por mal? Você já parou para pensar as influências que você sofre? E esse texto nos fala que Jesus está perante o Sinédrio, Jesus está sendo julgado, está no final do seu ministério. Ele já tinha ensinado seus discípulos, passado 3 anos e meio. Agora era a Páscoa. Na Páscoa, antes da Páscoa, ele comeu com seus discípulos e disse que ele ia à cruz. E depois da Páscoa, no livro de João vai dizer que ele saiu de lá e foi para um local orar. E ele estando ali no Getsemane orando, veio Judas guiando uma turba e levaram ele e prenderam ele. E levam ele preso. E ele vai para o Sinédrio, e dentro do Sinédrio acontece um monte de coisa, e agora ele vai diante de Pilatos, que era o governador, né, da Judéia, e chegando lá, é o que nós vamos falar agora. Queridos, se nós pararmos para pensar, todo esse julgamento de Jesus foi irregular, diante dos olhos humanos, ou diante das leis dos judeus, ele foi irregular. Mas ainda assim as pessoas acataram, porque elas, de alguma forma, elas foram influenciadas pelos líderes religiosos. Influenciadas para fazer o mal, querido, para decidir errado. Mas elas foram influenciadas. Isso muito acontece, às vezes, por falta de conhecimento. O profeta Oséias vai dizer que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas, primeiro ponto, o julgamento de Jesus. Todo judeu sabia que o Sinédrio era o tribunal dos judeus, tinha 70 homens, deles faziam parte alguns saduceus, fariseus, anciões, e ele não poderia julgar ninguém à noite. Logo, Jesus foi preso à noite e foi ser julgado à noite. Outra, quem tinha que julgar Jesus era o Sinédrio e os anciões. Mas nesse julgamento, querido, eles cometem muitos deslizes e influenciam o povo a fazer exatamente o que eles querem. E a nossa proposta hoje é perguntar se nós temos sido influenciados. E se nós temos sido influenciados, essa influência é para o bem ou para o mal? Porque desde que o mundo é mundo, alguém é influenciado por alguém. É tendência de roupa, é corte de cabelo, é aquilo que nós vestimos, como nos vestimos, até como andamos. Sabe, se nós somos nordestinos e falamos como nordestinos, se você for para Brasília, daqui a pouco você volta falando como candango. Se você for para o Rio, você vai voltar chiando. Se você for para São Paulo, você vai voltar falando, urra meu. Acaba influenciando. No livro de João, no capítulo 18, no verso 9, diz que eles levaram, antes mesmo de levar ele ao Sinédrio, levaram ele para a casa de Anás. João 18, 19, diz que levaram Jesus à casa de Anás. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina.
Mas quem é esse? O título vai dizer. Antes, Anás interroga a Jesus. E quem era Anás? Era o sumo sacerdote? Não. Anás não era mais sumo sacerdote. Ele foi deposto por Roma. Quando Roma chegou e assumiu o poder daquele lugar, ele foi deposto. Então Roma colocou Caifás como sumo sacerdote. Talvez porque Caifás fosse mais fácil fazer negociatas, aceitar coisas. Porque todo aquele que vinha governar, ou que é dominante, ele escolhe quem botar nos lugares, nos poderes. Roma não interferia sobre a religião. O que Roma queria era que eles não fizessem nenhuma balbúrdia, nenhuma confusão. E a primeira coisa que eles fazem, prendendo Jesus, eles levam ele à casa de Anás, para que Anás tomasse o seu depoimento. E para que ver se no depoimento de Jesus havia alguma inconsistência, para saber se Jesus falava sobre os seus discípulos, para que eles pegassem tanto a Jesus, também como os seus discípulos. Mas que hora era isso? Nós vamos ler mais na frente, quando diz que eles levam Jesus à casa de Potifar, que leva ele à casa do líder de Pilatos, eles levam ele ao amanhecer. Mas Jesus já estava sendo bastante tempo julgado. Isso nós vemos também quando Pedro nega a Jesus. Eles levam Jesus e Jesus Pedro segue a Jesus. E seguindo eles faziam uma fogueira para se esquentar. Isso é à noite. Então, esse interrogatório, ele não valia. Esse interrogatório, ele era nulo. Ele não tinha nenhuma autoridade, nenhuma valia, porque eles estavam interrogando ele à noite. E foram essas pessoas que influenciaram todo um povo a decidir por Barrabás. Segundo ponto, Jesus perante o sinédrio. Quando Jesus está perante o sinédrio, é à noite ainda. Anás julga Jesus, não achando nenhuma inconsistência em Jesus, leva agora para Caifás e todo o sinédrio julgar Jesus, colher o depoimento de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 26, volte um pouquinho, nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Mateus 26, de 56 e 59. (56 e 59) diz o seguinte, ou 57 e 59. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas, os anciões, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serviçais para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas afirmando. Olha só, queridos, esse era o tribunal superior, a última instância de um povo, e que tem a lei de Moisés, ou os 10 mandamentos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 20, que diz que a gente não pode levantar falsa testemunha sobre ninguém. E foram essas pessoas que influenciaram. Pessoas que levam Deuteronômio, coloca aqui para mim, Deuteronômio 5:20. Foram essas pessoas que influenciaram as pessoas a tomar a decisão. Já era de se suspeitar, no mínimo. Já era, no mínimo, da gente dizer, não, vamos parar. Se a gente precisa julgá-lo, que seja um julgamento justo. Porque na lei, nós estamos dizendo que ele é um impostor, mas nós não podemos
ser impostor também igual a ele. Se ele está dizendo ser o Filho de Deus e ele não é, mas nós precisamos ter um julgamento justo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E esse moço que eles estavam julgando era o filho de José e de Maria. E ele era o próximo deles. Então, às vezes, nós estamos sendo conduzidos, amado, e nós não estamos procurando saber por que nós estamos sendo conduzidos, porque nós estamos influenciados, nós não olhamos para a vida das pessoas. Ou nós não olhamos como as pessoas andam. Não, está todo mundo indo, eu não quero nem saber para onde está indo. Então, está todo mundo indo, eu vou junto. Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo? Para quê? Quem é essa pessoa que está fazendo? Como ele vive? O que ele crê? Não, a gente só quer fazer. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Eles queriam incriminar Jesus e Caifás no texto que nós... Caifás não. Pilatos já diz no texto que nós lemos que era por inveja. Querido, a inveja é como um câncer que vai corroendo. Ou como o carvão, não esse carvão que a gente faz churrasco, mas o carvão que o mineral, que muito tempo você dentro da mina, o seu coração, o seu pulmão começa a ficar endurecido. E ele vai tirando a tua capacidade de respirar. Daqui a um tempo você tem que respirar mecanicamente. Assim é aquele, querido, que tem inveja. Ele vai ficando sufocado. Ele vai perdendo a capacidade de respirar. Porque o seu pulmão vai ficando infectado. Vai ficando endurecido. E assim está esse povo. Eles perderam a capacidade de ser fiel, de ser justo. De qualquer forma, eles queriam condenar Jesus. E por que eles queriam condenar Jesus? Porque Jesus falou a verdade. Jesus simplesmente não pregava como eles pregavam. E a multidão que tinha ouvido Jesus pregar, agora é a mesma multidão que está dizendo, que está procurando pessoas para condenar Jesus em falsos testemunhos. Quantas vezes nós dizemos uma coisa hoje e amanhã essa mesma coisa vem, mas com uma embalagem nova, com um lacinho, com algumas coisinhas novas e nós dizemos que é a melhor coisa que existe, é a mesma embalagem. Ou é o mesmo conteúdo, só mudou a embalagem. Nós estamos sendo influenciados e sendo arrastados. Com a ocupação de Israel pelos romanos, Israel perdeu a capacidade, querido, ou o direito, não a capacidade, mas o direito de julgar. E a lei romana dizia que você precisa ser justo. A lei romana dizia que ela não condenava um justo, só os injustos. Então, ela tira de Israel a capacidade de julgar. Mas os judeus, os líderes, por maldade, porque eles poderiam, na Páscoa, condenar uma pessoa e apedrejá-la. Pois eles não fizeram com Jesus. Porque eles queriam tirar de sobre eles a responsabilidade e jogar sobre Roma. Tanto que, quando Judas vende Jesus, e percebendo que ele vendeu um homem inocente, ele volta e devolve as moedas. E ele disse, não, fique contigo o teu erro. Caia sobre ti, foi tu que vendeu o teu líder. E o dinheiro eles não botaram, porque eles tiraram, olha interessante, eles tiraram o dinheiro de dentro do templo, o dinheiro que era para ter a manutenção, pagaram Judas, Judas devolve, eles não colocam mais lá, porque eles sabiam que estava errado. Compraram um campo. Queridos, quantas vezes nós erramos mesmo sabendo que nós estamos errando, nós continuamos no erro, só para nós não nos consertarmos, nós não dar o braço a torcer. E nós sabemos que nós estamos indo no caminho errado, querido. E ainda assim, nós deixamos nos influenciar e começamos a influenciar pessoas dessa mesma forma, desse mesmo modo. Agora Jesus
começou sendo julgado à noite. Que o sinédrio não poderia julgar ninguém à noite. Amanheceu e Jesus está perante Pilatos. Levam Jesus a Pilatos para ser julgado. Eles os acusaram, até então, eles vinham acusando Jesus de ser um falso Messias, de ser um falso mestre, de dizer que ele era filho de Deus, que ele não era, e que isso era blasfêmia. Mas chegando diante de Pilatos, eles não poderiam levar essa mesma acusação, porque Pilatos não ia se mover para fazer nada, porque Pilatos nada tinha com a lei deles. A lei de Roma, ou a adoração de Roma, as crenças de Roma, eles eram politeístas, eles não criam em um único Deus. Monoteísta era o povo de Israel. Então eles precisavam de um outro argumento. Então, rapidamente, como um camaleão, eles mudaram a sua face. E agora eles acusam Jesus, de Jesus ensinar contra Roma, dizer que é para eles não dar imposto a Roma, e para dizer também que ele era um rei dos judeus. Então, se Roma está dentro da Judéia, e a Judéia está debaixo de Roma, e Roma tem um rei, logo, o rei de Israel é César, e não Jesus. E Jesus nunca disse que ele era o rei físico. Ele nunca disse que ele era o rei desse século. Ele disse que ele era um reino espiritual. João Batista, quando começou a pregar, disse que o reino estava vindo. Disse, é chegado o reino dos céus. Mas Roma já estava lá, não já? O reino de Roma, o reino físico, o reino que dominava na terra já estava lá. E quando Jesus começou a dizer, é chegado o reino dos céus. E agora eles dizem, para que Pilato aceitasse a acusação dele, eles disseram que este homem está pregando contra Roma. Ele se intitula rei. E Pilatos diz exatamente, quando interroga ele, disse, é tu o rei dos judeus? Porque Pilatos sabia que eles eram invejosos. Pilatos sabia que Jesus não tinha dito nada. A mulher de Pilatos, nós lemos aqui, ela teve um sonho, ela disse para ele, não te mete com esse homem, eu sofri muito durante a noite, pelo sonho que tive com esse justo. Eles acusaram politicamente ele, isso está no livro de Lucas, no capítulo 23. Vamos lá em Lucas 23, para saber o que foi que eles disseram a Pilatos, como foram dissimulados. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilato, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Eles rapidamente, tentando influenciar, Pilatos ao erro. Agora eles dizem a Pilatos a aceitar a acusação deles. Eles dizem, este homem estava dizendo, disseminando, que não se pagasse tributo a ti. Agora, Roma tinha uma acusação, não era mais religiosa, mas agora era contra a nação de Roma. Era um insurgente, um rebelde. Era alguém que estava se levantando, fazendo motim. E qual foram as palavras que Jesus pregou quando vieram com uma moeda e perguntaram para ele, mestre, o que tu dizes? Nós devemos pagar imposto a Roma? Ele disse, me dê uma esfinge. E ele pegou a esfinge. De quem é essa esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus estava cobrando que o povo fizesse o quê?
que buscasse a Deus. Assim como eles pagavam imposto a César, que eles buscassem a Deus na mesma intensidade. Jesus não proclamou. Interessante, Jesus, gente, que Jesus nunca falou contra Roma. Você lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia. Algum dia Jesus disse alguma coisa contra Roma? Às vezes nós falamos dos nossos governantes, nós dizemos. E eu lendo isso, eu fiquei passado, vendo que Jesus nunca disse que Roma era. Não. Porque Jesus soube fazer uma divisão e sabe fazer divisão. O que é físico e o que é espiritual. Nós somos seres físicos, então, homens que moramos nessa terra, nós precisamos ser. Nós precisamos ser agente desse tempo e fazer como cidadão dessa terra, desse lugar, tudo aquilo que nos é devido. Pois nós trabalhamos, nós recebemos dinheiro, então é fiel, é digno, é justo que nós paguemos impostos. Mas nós, como cidadão dos céus, é necessário que nós demos adoração ao Senhor, que rendemos Ele ao culto, porque Ele é o nosso Deus, e nós o elegemos, ou Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, como filhos. Então, como filho, eu preciso adorar o meu pai, amá-lo. E agora eles estão diante dele, dizendo que ele fez uma acusação, da qual nunca saiu da boca de Jesus. Mas são essas pessoas que estão acusando. Acusaram também ele de desordem, de estar dentro do território deles, e do território de Pilatos, mas também do governo de Herodes. Eles levantaram uma rebelião, não apenas na Judéia, mas em toda a circunvizinhança, aonde governava Pilatos e aonde governava Herodes Antipas, que Jesus também fez sedição. Jesus foi rebelde, Jesus fez motim, que ali Jesus também insurgiu o povo contra ele. E essa multidão, ouvindo tudo isso, se calou e concordou com eles e disse que eles tinham razão. Também, eles persuadiram o povo a preferirem a Barrabás ante Jesus. Interessante, querido, que eles insuflam o povo a escolher a Barrabás. E nesse texto, nós estamos no livro de Mateus 27 e 20, que vai no livro de Mateus 27, capítulo 27, verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que dissesse Barrabás e dissesse morrer Jesus. A Bíblia diz que essas pessoas que Jesus diz que eles eram guias cegos, que não entravam e não deixavam os outros entrarem. Agora eles pegam, e alguns escritores, alguns estudiosos vão dizer que essas pessoas que estavam lá não era toda a multidão. Essa multidão em Jerusalém, no tempo da Páscoa, aumentava entre 5 e 10 vezes a população no tempo da Páscoa. Se tivesse 1.000 pessoas, ela poderia chegar no tempo da Páscoa entre 5.000 e 10.000 pessoas. Pessoas que eram judeus, que estavam fora dos limites, mas que voltavam para lá no tempo da Páscoa. Mas que talvez essas pessoas que estão aqui sendo manipuladas, fossem pessoas empregados deles, fossem pessoas empregados do Sinédrio, empregados do templo, pessoas que por medo de perder os seus empregos, pessoas que por medo de perder algo material, decidiram, mesmo sabendo do erro, ajudar a eles a entregar um justo. Interessante, queridos, que eles levam as pessoas a decidirem sobre Jesus, sobre Barrabás, e a negarem a Jesus, e a condenar a Jesus. Mas se a gente for olhar a lista, ou a ficha de cada um deles, a gente vai ver que quem era Barrabás. A Bíblia diz, ou nos 4 evangelhos vão falar
do julgamento de Jesus. Mas em evangelhos diferentes, cada um vai acrescentar mais uma coisa sobre a vida de Barrabás. Ou sobre, a gente vai achar mais informações que nós precisamos. Ele era um ladrão, salteador, assassino, rebelde. A ficha dele é bem extensa. E são essa pessoa que as pessoas disserem: nós temos o direito de alguém ser livre pela Páscoa, de alguém ganhar a liberdade. E nós queremos que seja Barrabás. Nós queremos um ladrão. Mas quem era Jesus? O Salvador, o Cordeiro de Deus, o justo, o fiel, o companheiro. João vai dizer que no princípio ele era Deus, ele estava com Deus. E se a gente fosse dizer a ficha de Jesus, a ficha dele é imensa. Mas essas pessoas influenciaram ele a tal ponto que eles decidiram. Mas por que a multidão decidiu? Porque a multidão contava com os serviços de Barrabás? Não. Porque o Sinédrio, eles podiam se beneficiar com aquilo que ele fazia. Eles, de alguma forma, poderiam se beneficiar, porque eles também não gostavam de Roma. Eles tinham ojeriza a Roma. Então, solto ele poderia se posicionar do lado do Sinédrio, do lado da liderança, e gerar um motim, uma rebelião, uma guerrilha. Ele era membro dos zelotes, de um povo armado que lutava, de um dos guerrilheiros. Assim como teve na Colômbia, teve o Sendero Luminoso no Peru, e as Farc, acho que na Colômbia, se eu não estou enganado. Assim era Barrabás. E agora eles preferem ele. E por que não quiseram a Jesus? Porque Jesus não ia se curvar a eles. Porque Jesus não ia servir de pau mandado, ou de fazer qualquer coisa que eles queriam. Mas isso não nos surpreende a multidão, que foi envolvida com os ardis dele. E conhecendo Jesus, porque essa multidão já tinha visto várias vezes Jesus no templo. Essa multidão já tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes. Essa multidão já tinha visto Jesus curar. Essa multidão sabia da filha de Jairo, sabia da mulher enferma de 12 anos. Essa multidão sabia da notícia do filho de Naim, da viúva de Naim. Essa multidão sabia de Lázaro, que estava morto de 4 dias. E era isso que pesava contra Jesus, fazer o bem. Querido, às vezes nem todo o bem que você faz, na hora de uma decisão, alguém vai influenciar você, ou vai influenciar alguém, para que esse bem seja esquecido, e nós passamos a lembrar o mal que foi feito, um erro, um deslize lá atrás. E Jesus não tinha nenhum deslize. E a nossa pergunta nessa noite é: quanto nós estamos sendo influenciados? E quanto nós influenciamos pessoas? E as nossas influências estão levando as pessoas para onde? E as pessoas que nos influenciam nos têm levado para onde? A influência desses homens, que eram altamente influenciadores naquele tempo, que eram os líderes daquele tempo, levaram a multidão a decidir mal, decidir errado. Levaram eles a tomar a pior decisão. Escolher um homicida. Escolher um ladrão. Escolher um homem promíscuo. Quem tem influenciado você? Quem são as influências que tem sobre a minha vida? Quais são as influências que nós estamos sofrendo nesse tempo? E as pessoas que nós estamos influenciando, querido?
Será que nós temos sido influências boas para essas pessoas? Como nós temos influenciado as pessoas? A Bíblia diz que os filhos dos homens esperam a influência nossa sobre eles. Esperam a influência dos filhos de Deus. Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus disse, olha, vocês terão influência sobre o mundo. Em Atos dos Apóstolos, quando ele chegou a uma cidade de Ceronha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. E pela primeira vez em Antioquia, aquela igreja, os discípulos de Jesus são chamados de cristão, porque eles olharam para eles e viram que Jesus tinha influenciado eles a tal modo que eles pareciam com Jesus. As pessoas têm olhado para nós temos nos parecido com Jesus, eles podem dizer que nós somos cristãos? Qual a influência que nós temos exercido sobre as pessoas? Ou nós ainda estamos deixando que as pessoas nos influenciem para o mal, assim como essas pessoas foram influenciadas para uma decisão errada? Esses líderes religiosos, querido, influenciaram até mesmo a Pilatos, que era o governador. E pela decisão dele, nós vemos que ele é fraco, porque ele tinha o poder. E eles ameaçam a ele. E se valeram de um direito que eles tinham de escolher uma pessoa. E escolheram mal. Talvez nós temos uma oportunidade de escolher. E por influências erradas, querido, nós vamos escolher errado. E vamos sofrer as consequências dos nossos erros durante muito tempo. E talvez muitos deles nós não vamos poder apagar. As consequências ficarão. Por influências erradas. Ei! A Bíblia diz que ele vai deixar o Espírito Santo, que ele ia deixar o Espírito Santo, e ele ia nos ajudar sobre todas as coisas. Você quer ser influenciado? Seja influenciado pelo Espírito Santo. Pastor, como é que a gente faz esse negócio? Como é que o Espírito Santo nos influencia? Como é que eu serei influenciado por ele? A Bíblia diz que quando você recebe Jesus, ele passa a morar dentro de você. E à medida que você vai dando espaço, que você se aquebranta, que você busca o Senhor, que você lê Bíblia, que você se achega a ele, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas é necessário uma decisão. É necessário que você se achegue, que você receba, que você tenha ele como seu amigo. Ele é chamado de Consolador. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajudará, nos ensinará a orar. Olha que influência maravilhosa. Mas às vezes nós somos influenciados por aquele internauta que está do outro lado, está lá no Japão, nós não sabemos nem quem é. E ele nos influencia. Nós não sabemos onde ele mora, não sabemos quem é o seu pai, sua mãe. Às vezes nós temos um líder de célula, nós temos um discipulador, nós temos alguém que... Mas essa pessoa não nos influencia outra pessoa que está tão distante, que eu não sei onde mora. Tem alguém que está na internet, assim como eu estou agora falando para você, que você não sabe onde é, não sabe a igreja dele, não sabe onde ele vive, mas ele está influenciando você. Você não sabe a vida dele, como é que ele vive, se é casado, quantos filhos, como é que é a casa dele, como é a igreja dele, mas você está achando as palavras dele, as mensagens tão boas, então você está sendo influenciado por ele. Quantos de nós nesse tempo estamos sendo influenciados por pessoas que nós não vimos? E claro que nós temos tanta gente boa. Eu não estou falando, isso nós não fechamos, porque tem muita gente boa, e muita gente que eu ouço também, e que gosto de ouvir, e que recomendo. Mas será que a gente pode falar isso de todo mundo? A Bíblia diz que os líderes levaram as pessoas a tomar uma péssima decisão, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram. Sabe o que é persuadir? É arrastar a pessoa a tomar uma decisão, é levar as pessoas a tomar a decisão que eles querem, não a decisão mais correta, não a melhor decisão.
Alguém tem persuadido você a tomar decisões que eles querem, não a decisão que você precisa tomar, a decisão mais sábia? Você tem persuadido as pessoas a tomar a decisão que você quer, não as melhores decisões? Como é que está o nosso relacionamento com Deus, querido? Porque quando nós temos relacionamento com Deus, o Espírito Santo está ministrando em nossas vidas, nós tomamos as melhores decisões com convicção. Nesse tempo nós estamos cheios de pessoas tomando decisões erradas. Nesse tempo nós estamos cheios de pessoas tomando decisões erradas, sendo persuadidos por tantas pessoas. Vamos ficar de pé. E como eu disse no começo, desde que o mundo é mundo, desde que o Éden existiu, nós já ouvimos influências. Infelizmente lá no Éden a influência foi tão ruim, que pessoas saíram do Éden. A serpente influenciou Eva a comer um fruto proibido. E por causa dessa influência, ela persuadiu o marido também a comer. E a sentença que o Senhor deu: por causa de ti, a terra vai dar cardos e abrolhos. Tu vai trabalhar de sol a sol, e do suor do teu rosto tu vai comer todos os dias. E diz para a mulher: olha, por causa da tua decisão mal, por causa de você se deixar persuadir pela cobra, a tua vontade será a vontade do teu marido. Tu vai ter dor, o teu parto vai ser com dores maiores, dores de parturiente. Querido, como é que está a nossa influência? Ei, querido, você foi chamado para gerar influência nesse tempo. O Senhor colocou você como filho. Ele diz que você, o texto que eu li, que eu abri esse culto, diz que Ele já nos fez filhos amados. Queridos, é para a gente abrir o peito e chegar, e aonde a gente chegar, dizer: o que é que tu tem hoje, tu está tão feliz? É porque eu sou filho amado. E alguém vai olhar para você dizendo: gente, eu queria tanto ser como você. Ele disse: eu posso dizer onde eu achei isso tudo que eu tenho. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a falar comigo, querido, e eu descobri que Ele me ama. Você quer descobrir? Ele também te ama. Queridos, influência. Nessa geração nós precisamos de boas influências. Nessa geração nós precisamos de homens e de mulheres de influências boas. Como você é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que influência você traz? Que influência você tem gerado nessas pessoas? As pessoas lembram, quando tomaram uma decisão, lembram de algo que você falou positivamente? Ou elas vão lembrar de você como alguém que não falou nada bom? Querido, queira ser lembrado pelas pessoas por marcar a vida delas, por deixar influências positivas, por fazer coisas excelentes na vida delas. Nós fomos chamados nessa geração para influenciar, assim como Pedro, como Paulo, assim como Josué, assim como Caleb, que disse: 40 anos eu tinha quando me mandaram, quando Moisés me mandou espiar a terra. Se passaram 45, hoje eu sou de 85 anos, e a mesma força que eu tinha ainda está em mim para ganhar aquela terra que foi prometida, e eu vou ganhar. Josué, lembra que o servo do Senhor Moisés disse que Hebrom era minha, e eu quero Hebrom, aonde estão os gigantes. E ele foi e conquistou, porque aquelas pessoas foram influenciados pelo seu testemunho. Porque quando eles foram aos espias, um dos espias, ele voltou dando um bom relatório. E por isso ele passou pelo deserto. Mas ele não morreu, ele não ficou no deserto. Ele pôde entrar na terra prometida. Querido, você tem feito pessoas entrar na terra? A tua influência tem levado pessoas a entrar na terra? Ou a nossa influência tem tirado pessoas da terra? Jesus falando dessa liderança aqui, ruim, podre. Ele disse que eles eram guias cegos, que não entravam e não deixavam que ninguém entrasse na terra. Guias cegos, que estão guiando o povo para a ruína.
Que influência nós temos na nossa célula, na nossa liderança? Ei, você que é líder, qual a influência que você está tendo hoje dentro da igreja, da comunidade que você tem? As pessoas olham para você e podem caminhar e seguir os exemplos que você está dando. Você olha para o seu pastor, você pode dizer: esse pastor me representa, porque o testemunho dele é bom. Você olha para os pastores da igreja, você pode dizer: esses pastores me representam, porque são pastores que têm andado na palavra do Senhor. Nós precisamos orar e pedir misericórdia do Senhor, querido. Nós precisamos orar, senão não temos sido influência positiva para as pessoas. Se nós temos mais atrapalhado do que ajudado. Se nós não temos trilhado um caminho o qual nós possamos levar as pessoas a trilharem. Feche os seus olhos. Comece a orar. Comece a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, que influência eu estou sendo? Quem eu estou influenciando, Espírito Santo? Quem eu tenho influenciado? Como tem sido a minha influência? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, se você tem se deixado levar pelas influências desse mundo, mas você pode clamar a Deus que venha sondar o teu coração, venha transformar a sua vida, venha fazer de você alguém que agrade o coração do Senhor. Aleluias, aleluias. Transforma-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Você pode aplaudir o Rei. Louvado seja o nome do Você pode Senhor. dizer sim para Ele: Senhor, me usa, usa para o louvor da Tua glória, usa, Senhor, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja, para que eu venha fazer, para que eu venha caminhar, para que eu venha viver da forma que o Senhor quer que eu viva. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser influenciado para o bem, eu quero ser um influenciador nesta geração, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja encontrado, para que o Teu nome seja louvado e glorificado, para que através da minha vida as pessoas te encontrem, para que através da minha vida as pessoas achem o caminho, para que através da minha vida as pessoas encontrem a paz, encontrem liberdade, encontrem o Filho de Deus, aquele que foi morto. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Tua igreja, eu quero apresentar os Teus filhos e apresentar aqueles que me ouvem. Pai, em nome de Jesus, Pai, corrige a nossa rota. Se nós estamos andando errado, estamos sendo influenciados para o mal, nesta noite, meu Deus e meu Pai, Tu tem liberdade, ó Espírito Santo, fala conosco e ministra em nosso coração, corrige a nossa rota, para que nós possamos voltar à rota correta, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, para que nós possamos voltar a Te servir com alegria, novidade de vida, inteireza de coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos chamou para ser influenciadores nessa geração. Nós não abrimos mão, Senhor. Talvez muitos de nós não sabem como começar, não sabem como fazer, mas nesta hora eu oro, Espírito Santo, Tu tem liberdade para nos apontar o caminho, Tu tem liberdade para ministrar em nossa vida, Tu tem liberdade para nos conduzir, pois nós sabemos que o Teu amor é imenso por nós. E nós sabemos que Tu és aquele que ficou para nos guiar em novidade de vida e em graça. Assim nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém.